queriam seguir a ele. E Bartimeu, ouvindo isso, ele perguntou em Lucas, quando vem falando também, em Lucas 18, do 35 ao 43, também vem falando sobre essa palavra, sobre essa situação. E em Lucas vai dizer que Bartimeu pergunta às pessoas que estão ao seu lado, porque ele ouviu a multidão, ele ouviu o barulho. Convido você agora a fechar os seus olhos e vamos imaginar, se eu andar agora pela igreja, você consegue saber aonde eu estou? Você não consegue saber. Bartimeu era cego, mas ele tinha ouvidos, ele conseguia escutar. E ele sabia que havia alguém passando por ali. E o barulho era tão grande que ele perguntou: quem é que está passando? E eles responderam: Jesus o Nazareno. Então o que acontece? As pessoas antigamente, eles falavam o nome da pessoa e de onde a pessoa foi criada ou nasceu. Jesus foi criado em Nazaré. Então para eles era um homem que cresceu em Nazaré. Mas Bartimeu sabia que não era somente um homem. Bartimeu sabia que era o filho de Davi. E o que é o filho de Davi? O filho de Davi é aquele que trouxe a promessa de Deus para a terra. É aquele que veio para fazer maravilhas. É aquele que veio para salvar as nossas vidas. Bartimeu sabia disso. E então Bartimeu, a partir desse momento, ele sabe que aquele homem que estava passando podia decretar a sua vitória naquele dia. Então nós sabemos que a partir desse momento, Bartimeu clamou ao Senhor. Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus vem dizendo em Salmos 34:15, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor está dizendo nesta manhã que os olhos dele estão sobre nós, porque eu creio que aqui há muitos justos na presença do Senhor. E ele também está dizendo que os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Por isso nessa manhã eu te convido, clama ao Senhor, clama a Ele, porque Ele está te ouvindo, Ele está atento ao seu clamor. Só que nós sabemos que o clamor não é só falar da boca para fora. O clamor tem que vir de dentro. O clamor é aquela palavra que você dá para o Senhor, que está saindo do seu coração. E Salmo 51:17 ainda vai dizer: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi aqui está dizendo que Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Mas aí eu falo para você, clamar a Deus não é igual você vem num dia rotineiro, porque você acha que é a sua obrigação vir para a igreja. Não é porque você vai dobrar os seus joelhos e orar, porque você faz todo dia. O clamor é aquela necessidade que turba o seu coração, é aquela necessidade que te incomoda, que tira o seu sono. Nós aqui nessa terra vamos padecer, vamos sofrer afrontas, vamos sofrer muitas coisas, porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar não é na terra. Então aqui nós não podemos ser felizes, não podemos conquistar muitas coisas, porque aqui não é o nosso lugar. Nós não podemos desejar tantas coisas da terra, devemos desejar o céu. Então nós vamos padecer, mas tem aquela coisa que toca o nosso coração e nos entristece. Tem aquela coisa que às vezes nos incomoda e nos impede de buscar o Senhor verdadeiramente. Então é esse clamor que eu estou dizendo. É aquilo que te atrapalha de buscar a Deus. Porque Jesus quer o melhor para a nossa vida. Ele quer nos abençoar a cada dia. Então eu falo para você nesta manhã, que se tem alguma coisa te incomodando e te impedindo de buscar a Deus, de adorar o Senhor em espírito e verdade, clame ao Senhor nesta manhã. E Ele vai atender o seu clamor. Clame ao Senhor. E Ele está com os ouvidos abertos para receber as suas palavras. E a partir desse momento em que Bartimeu clama, nós sabemos que as pessoas que estavam ao seu redor mandam ele se silenciar, mandam ele não incomodar o mestre. Bartimeu, então, eu acredito que ele clamou tão alto que as pessoas estavam escutando. Só que às vezes, irmãos, às vezes nós não conseguimos clamar. Às vezes nós ficamos em silêncio, só choramos, porque nós não temos palavras para diante do Senhor. Porque às vezes a dor é tão grande que não conseguimos clamar a Deus. Só que eu digo para você que Deus até no silêncio Ele escuta. Mas é claro que é necessário nós temos um esforço, nos esforçarmos e clamarmos ao Senhor em grande voz.
Mas também eu digo para você que se está difícil, Deus ouve o seu clamor, até mesmo no silêncio. Então não se preocupe, porque se no seu coração você sente necessidade de clamar ao Senhor, Ele está ouvindo. Ele conhece você, conhece os seus pensamentos, conhece o seu coração. Só que Bartimeu neste momento clama tão alto que as pessoas se incomodam, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão entender, elas não vão entender o seu processo. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão se incomodar, porque elas vão achar que é desnecessário. Não há necessidade de você clamar. Desiste disso, não insiste, eles vão dizer. Só que eu digo pra você, que você sabe quem você está clamando, você sabe a quem você está pedindo, você sabe a quem você está recorrendo. Então eu digo pra você, não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor e que tentam te desanimar, porque Deus sabe, você e Deus sabe o que você tem passado, você e Deus sabe qual é a sua necessidade. O que lembra também outra passagem, que é Jairo. Nós conhecemos que a história de Jairo, quando ele recorre a Jesus pela sua filha que está morrendo, no meio do caminho, Jesus para, porque uma mulher de fluxo de sangue foi curada. E a partir desse momento, nós sabemos que o quê? Jairo talvez tenha ficado preocupado, né? Porque a filha dele estava morrendo e Jesus parou no meio do caminho. Quem sabe se Jesus parar, a filha dele morre. Mas aí vem alguém do lado de Jairo, que diz em Lucas 8,49, que diz: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Nesse momento, Jairo recebe uma palavra de desânimo. Nesse momento, assim como Bartimeu, Jairo recebe aquela palavra em que talvez ele devia perder as esperanças. Mas Jesus disse para ele: não se preocupe, Jairo, a sua filha vai viver. E eu digo para você nesta manhã, você vai escutar quem? Você vai escutar os homens? Vai escutar as pessoas que te desanimam? As pessoas que te atrapalham de viver o propósito de Deus na sua vida? Ou você vai escutar Jesus, que está dizendo para você: não se preocupe, porque eu estou contigo. Não se preocupe, porque eu vou te dar a sua vitória. Você crê nesta manhã que Jesus está aqui para decretar a sua vitória? Glorifica Ele. Mesmo Bartimeu recebendo essas palavras, ele continua. Bartimeu segue e continua clamando, porque ele sabe a quem ele está recorrendo. Ele não está recorrendo a qualquer um. Ele sabe que ali é o momento da vitória dele. E neste momento, ele percebe que se ele continuar, Jesus vai escutar o clamor dele. Então, Jesus escuta o clamor deste homem. Ele atende o clamor dele. E Jesus diz: chame ele. E as pessoas agora, que começaram a criticar, que mandaram ele se calar, vão ter que chamar a ele e levar ele até Jesus. Porque é assim que Deus faz. Deus não deixa a gente desamparado. Deus sabe que há um momento de humilhação, há um momento em que devemos passar, porque é assim que acontece, é assim que nós aprendemos e crescemos na presença do Senhor. Às vezes não está fácil, às vezes não está bom, mas naquele momento em que Jesus chegar para mudar a nossa história, aquelas pessoas que viram a gente no chão, vai ter que nos ver de pé, vão ter que nos ver vitoriosos, porque Jesus vai nos exaltar. Jesus está aqui para ver o nosso melhor. Então não desanima, persevera, mesmo que pareça que não tem mais chance, mesmo que pareça que a história não vai mudar. Eu digo para você que se você perseverar em clamor, Jesus vai ouvir e vai mudar a sua história e vai decretar a sua vitória. E a partir deste momento, o cego de Jericó, neste momento em que Jesus chama, a palavra de Deus diz que ele larga a sua capa. O que isso significa? Estudiosos dizem que a capa, ela simboliza a permissão para a pessoa mendigar, porque Bartimeu mendigava, porque pela cegueira dele, ele não poderia fazer nada, ele não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Só que nesse momento ele largou a capa. Essa capa simbolizava a história dele. Essa capa simbolizava todo aquele processo em que ele viveu diante daquela cegueira. Todo aquele momento em que ele estava ali naquela rua. Aquela capa simbolizava isso. Só que a partir do momento em que Jesus entra na nossa
vida e muda o nosso estado, aquela capa deve ser retirada, porque o mestre dos mestres chegou